Vamos lá, torcedor, vamos lá. Antes de mais nada, esse vídeo, ele na realidade, ele é um remake de um outro vídeo que eu fiz hoje mais cedo. Por quê? Porque eu gravei a introdução da análise do jogo ainda no Ascioli, após a derrota de 3-1 do Atlético para a Ferroviária. E obviamente, após o apitar do juiz, eu estava com a cabeça completamente quente, eu estava absolutamente possesso, chateado, nervoso, putaço de verdade. E por um respeito a quem assiste os vídeos, a quem acompanha o canal, não é justo que eu fale e faça análises sem, de fato, analisar o contexto do jogo, como eu faço em todas as partidas, tanto do Atlético quanto dos outros demais times que eu acompanho. Então eu precisei parar, refletir, voltei para minha casa, comi, respirei, vi inclusive a entrevista do presidente e depois de tudo isso, eu ainda pude relembrar alguns momentos que eu vivi no Ascioli hoje. E é por isso que talvez eu não esteja tão possesso, porque eu consegui colocar a cabeça no lugar e eu vou poder trazer para vocês detalhadamente a explicação completa do Atlético Goianiense de 2025. Essa esculhambação que aconteceu em campo, que resultou na derrota que, pra mim, define a história do Atlético em 2025. Mas é óbvio que eu vou também falar da Ferroviária, é óbvio que eu vou falar de todos os lances, passar detalhadamente tudo, e inclusive vou falar também sobre a entrevista do próprio presidente, porque hoje eu pude acompanhá-la e vocês vão se surpreender com o que eu vou comentar. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que não gostam de esculhambação. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E o time visitante, a Ferroviária, chega para essa partida invicto a 4 jogos, sendo que os últimos 2 vitórias e vitórias contundentes, sendo que uma delas foi até fora de casa contra a poderosa equipe do Remo. E quando eu falo poderosa equipe do Remo, eu estou me referindo ao momento do time paraense na Série B, afinal é uma das equipes que briga diretamente pelo G4, e perdeu em casa para esse time da Ferroviária. Como? Com a Ferroviária sendo inteligente e estudando o seu adversário. Sendo assim, a Ferroviária veio num 4-1-4-1, presente com 3 volantes, o Ricardinho, o Alencar e o Netinho. Na frente trouxe o Juninho como meia de articulação e também o Carlão como centroavante e o Fabrício Daniel sendo o outro atacante de frente. Visitando o Atlético, que vem de uma vitória em casa, diante de uma das piores equipes da Série B, com todo respeito, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. A Pantera vem fazendo uma campanha horrível e o Atlético se aproveitou para vencer e se recuperar em casa. 2-0, um resultado que foi dominante do Dragão e deu uma certa confiança para o torcedor. Eram 2 jogos seguidos em casa contra times paulistas que não exatamente estão brigando na parte de cima da tabela, estão brigando na intermediária para baixo. Só que Ferroviária se difere demais do Botafogo, muito. Estilo de jogo, capacidade técnica, confiança, tudo é diferente. Porém, o Atlético veio igual, escalado, basicamente o mesmo Atlético que enfrentou o Botafogo, com a volta do Dudu na lateral direita. O restante, tudo igual. Kelvin pela direita, Federico Martins esquerda, Lelê no meio, Lelê na centroavante e Robert no meio. Tudo igual, Cauã como volante junto com o Luizão. E olha lá, vamos lá. O Atlético começa a partida enfrentando a Ferroviária como esperávamos como torcedores. Fomos 4.178 guerreiros assistindo o Atlético fazer um primeiro tempo que o Atlético só sofreu um único ataque. E esse único ataque foi resolução para gol. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. O Atlético começou a partida forçando a jogada pelo meio, principalmente pelos pés do Cauã, que estava tentando articular o jogo, um jogador que estava com a bola nos pés praticamente o tempo inteiro, sempre buscando as pontas para o Atlético tentar o cruzamento na área. Detalhe, o Atlético só tem um jogador de área que tem capacidade para jogar na bola aérea, que é o Lelê. O Kelvin, o Federico Martins são baixotes, não tem a estatura para brigar com os zagueiros dentro da área, mas o Atlético insistia nessa jogada. Teve uma chegada perigosa, uma única chegada perigosa, quando uma bola que foi cruzada no meio da área, o Luizão finalizou para uma defesaça do Denis Júnior. Além disso, teve uma finalização do Cauã, que o goleiro fez uma defesa fácil. No mais, o Atlético só
ciscou no campo ofensivo. A Ferroviária no 4-1-4-1, ela privilegiava a marcação do meio de campo e evitou com que o Robert tivesse espaços para jogar. O Robert ficou completamente apagado no jogo, no primeiro tempo pelo menos. Agora, nós dependíamos de Federico Martinez e também do Kelvin. Porém, esses dois jogadores, principalmente o Kelvin, fizeram uma das piores partidas que eu vi eles fazerem. O Kelvin com certeza fez o pior jogo dele com a camisa do Atlético em toda a história que ele esteve vestindo a camisa do Atlético. Facilmente. Tudo que o Kelvin tentou, ele errou. De domínio, a passe, a cruzamento, a chute, a tudo que ele fez, ele errou. O Cauã ainda fez um bom primeiro tempo, mas municiava os jogadores que às vezes estavam apagados na partida, ou escondidos na marcação, ou não faziam bem a jogada. O Guilherme Romão fez o que pôde do lado esquerdo, mas o Federico Martinez também não colaborou. E do lado direito, o Dudu, um jogador ofensivamente bem postado, não consegue recompor. O resultado é que o Atlético tomou o gol no único contra-ataque que a Ferroviária conseguiu articular, e olha que ela estava postada para isso, mas ela conseguiu um contra-ataque perfeito numa saída errada do Alex. E aí, aproveitou-se da lentidão e a incapacidade de recomposição do senhor Dudu, que no frigir dos ovos apenas pode trabalhar ofensivamente. O jogador da Ferroviária no contra-ataque passou tão tranquilamente pelo lado esquerdo que parecia que não tinha nem marcação. E realmente, ele entrou totalmente livre na área, sem marcação, finalizando e fazendo 1-0 para a Ferroviária. E merecido. Não que a Ferroviária tivesse atacado muito, tivesse fazendo o jogo dela, assim, muitos ataques e tal. Não é isso. Mas a Ferroviária veio com uma estratégia, que é fechar-se em uma linha de 4 no meio, com um volante solto para marcar o meia, uma linha de 4 na defesa e partir para o contra-ataque. Estratégia extremamente previsível, mas muito eficiente quando o adversário permite que ela funcione. E o Atlético estava dando todas as cartas para a Ferroviária. Tanto é que o Atlético do primeiro tempo só teve os 2 lances que eu falei de finalização a gol. O resto, cruzamento, chuveirinho e perda de bola e pouquíssima qualidade de criação. Mas ainda tivemos uma oportunidade clara que foi o pênalti. Pênalti muito bem marcado, inclusive, em cima do Federico Martinez, que tentava um drible na área. E aí, a gente entra em um primeiro ponto que eu vou comentar da entrevista do Adson, tá? Que é questão de liderança. Eu não costumo ter muita afinidade com as entrevistas do Adson, porque às vezes eu acredito que ele vai muito além do que deveria como presidente em alguns comentários. Mas essa entrevista que eu acompanhei hoje, eu tenho que admitir que eu concordo em muitos pontos. Muitos, e esse é um ponto. O Atlético não tem líder. O Atlético não tem um jogador cascudo, um jogador que representa a camisa do Atlético, que você vê ele em campo e ele traduz as cores e o estilo do Dragão. Nós não temos. Não temos ninguém que se identifica com o Atlético. E aí você pode falar do Shailon, que estava no banco, tal. Não tem pegada disso, tá? Não tem. Em campo hoje, nem o Guilherme Romão, que já tá aqui há um certo tempo, nem o Alex, nem o Adriano. Ninguém tem essa postura de um jogador que chama a responsabilidade, ou que briga com a arbitragem, ou que vai fazer uma pressão no adversário. Nada. Não temos. É um time extremamente pragmático, básico, assim, sabe, passivo. É esse o Atlético. E aí na hora da cobrança teve uma indefinição de quem ia cobrar. Acabou que quem foi cobrar foi o Federico Martinez e ele literalmente telegrafou a batida. Uma cobrança péssima, meia altura, pouco pro lado direito do Denis. Uma defesa que pra mim pareceu até fácil pro Denis Júnior, tá? Uma batida ridícula. E ainda fica mais ridícula quando você vê o desenrolar do jogo. Por quê? O Atlético perdeu o pênalti, foi pro intervalo perdendo de 1-0, mas até que de tudo no primeiro tempo, por mais que o Atlético não tenha conseguido grandes oportunidades, eu não vi o Atlético ser tão ruim. O problema foi o segundo tempo. Porque o primeiro tempo o Atlético ainda tentou controlar o jogo no campo ofensivo, ainda tentou ter a posse de bola, ainda tentou jogar, mesmo que errado, mesmo que só no cruzamento, mesmo que só no chuveirinho, mesmo que com os pontas totalmente apagados, mesmo que com o Robert totalmente marcado, ainda assim o Atlético tentava jogar. O segundo tempo foi um show de horrores. Mas assim, e olha que o Atlético fez um gol no segundo tempo, mas foi um show de horrores, porque a primeira decisão, errada na minha humilde opinião, foi a saída do Robert. O Robert não jogou mal somente por culpa dele. Ele sim, não estava tecnicamente bem, não estava numa boa noite, assim como o próprio Kelvin. Mas se tivesse que tirar alguém, tinha que tirar o Kelvin, que estava muito pior do que o Robert. Tipo, muito. Mas o Robert saiu. E aí entrou
o que a torcida tava gritando, que eu achei hilário, que é o De Bruyne do Cerrado, o Shailon. E ele entrou, cara, e aí o time refletiu o espírito do Shailon. Um time lento, um time pragmático, um time introspectivo. E olha que essa é a palavra que foi usada pelo Watson para descrever o próprio Shailon, tá? Não sou eu que tô falando. Palavras do próprio Watson. O time ficou assim, e olha que até tivemos o gol, como eu falei. O começo do segundo tempo foi até interessante, o time ainda tentou manter aquela postura, o Shailon teve uma boa jogada pelo lado direito, admito, que não foi bem aproveitado, o Lelê finalizou por cima do gol, a única chegada que o Lelê realmente teve oportunidade, ele acabou perdendo, e depois tivemos o gol, quando houve uma jogada da tabela pela esquerda, entre o, se não me engano, o Luizão e o Romão, cruzamento na área, e o Lelê toca na bola, consegue empurrar para as redes, fazendo 1 a 1. E assim, naquele momento, o Atlético não estava bem ainda. Por mais que tivesse feito gol, o Atlético ainda mostrava problemas, como uma forte lentidão e um forte pragmatismo. Era muito previsível. Tanto é que a jogada mais imprevisível, que foi a tabela, já resultou em gol. E outra jogada pelo lado direito, que também foi uma jogada bem trabalhada, foi uma cobrança de lateral rápida pro Shailon que estava livre, quase resultou em gol também. Somente quando o Atlético saiu do pragmatismo que ele teve chances. Porém, uma vez que o Atlético fez o gol, a Ferroviária, que é um time bem organizado, é um time que consegue tentar jogar quando tem a bola nos pés, que eu falei inclusive isso em outras análises, que é um time que naquela época, quando estava enfrentando o Vila e perdeu e tal, eu falava que é um time que tinha capacidade para jogar mais do que uma equipe de Z4, eu falei isso várias vezes e vem mostrando o porquê. Foi pra cima do Atlético, conseguiu um escanteio. E nesse escanteio o Atlético sofreu um gol que ele tá habituado, né? Que é o gol de bola aérea em casquinha no primeiro pau. Bola foi cruzada, casquinha no primeiro pau, o jogador chega do outro lado, não me lembro quem foi, não sei se foi o Albano, não me lembro, confesso que eu não me lembro quem foi que fez o gol da Ferroviária. Mas a Ferroviária, com pouquíssimos minutos depois de levar o gol, ela já reagiu e já conseguiu voltar à frente do placar em 2 a 1. E aí acabou o Atlético, acabou completamente, por quê? As substituições, saiu o Cauã, entrou o Ezequiel Ram, Cauã extenuado, tava já cansado pra caramba, ele saiu, o Ezequiel até que foi bem no meio da marcação, mas o ataque realmente não é a praia do Ezequiel. E tivemos ainda algumas outras entradas, e uma que eu gostei foi a do Yuri, que entrou muito bem. O Yuri, por mais que o Atlético tenha feito um jogo péssimo, o Yuri me alegrou vendo em campo. Um jogador que pega a bola, vai pro drible, que vai pra velocidade, que tenta a jogada, que acredita no seu futebol. E aí é outra coisa que eu acabo concordando também com o Watson, que o time não acredita no seu próprio futebol. Os jogadores do Atlético, eles dominam a bola e vão pra trás. Dominam a bola e toca pra trás. Domina a bola e toca pro goleiro. Domina a bola e toca de ladinho. Um lançamento, uma bola enfiada, uma tentativa de um drible, coisa rara. Parece que o time é treinado pra ser medroso. Até quando joga em casa, ele acaba mostrando medo. E olha que quando o placar tá adverso, então, deixa de ser medo e vira desespero. Virou uma bagunça. Entrou ainda o tal do Consentino, que não joga porcaria nenhuma, com todo respeito à pessoa. Pode ser uma ótima pessoa, um ótimo pai. Não falo aqui do pessoal, vocês sabem muito bem. Mas jogou porcaria nenhuma, sabe? E o time mal, o time ruim, o time fraco. Fraco, tecnicamente, sabe? A Ferroviária com uma facilidade terrível de não só controlar a partida, como até teve 2 chances reais de ampliar o placar. Teve 2 chances reais. Porém, o Atlético acabou se safando com 2 bolas por cima. E o jogo se encaminhava para essa derrota 2 a 1 facilmente, quando no final do jogo o senhor Adriano Martins resolve bancar o jogador de vôlei. E numa tentativa de tirar a bola de cabeça, numa bola alta lá, ele acaba tocando a bola com a mão antes de tocar com a cabeça. Eu vi esse lance de cara quando aconteceu, acreditei que ele já fosse deixar... Eu falei que assim, eu devo ter visto uma miragem, porque o cara foi tocar com a bola com a mão. E, enfim... Mas o juiz chamou o VAR e deu corretamente o pênalti para a Ferroviária. E aí eu falo, tanto que fica vergonhoso a cobrança do Federico Martins. Porque o jogador da Ferroviária simplesmente ensinou como é que se bate para o jogador do Atlético. O mesmo lado, inclusive, de cobrança, cobrou alto, forte no meio do gol. Um gol da Ferroviária que fechou o placar em 3 a 1 e venceu o confronto direto com o Dragão, fora de casa, e chega ao seu 5º jogo de invencibilidade. E o Atlético, que tinha 2 jogos em casa para se recuperar, e aí nesse caso sonhar em quem sabe brigar por um possível acesso, o Atlético fica por aqui. Porque uma vez que tem essa derrota, a gente entende
a verdadeira situação do Atlético, que tudo bem, já estava desenhada, todo mundo sabia, mas a gente tem que ver, né? Você tem que ver pra crer. E a gente viu. E vamos lutar pelos 45 pontos, é o que tem pra hoje. Não temos time, não tem elenco, não tem planejamento, não tem nada. O Atlético tem só a sua torcida. E essa torcida é o que me faz ainda ter, sabe, carinho, amor, ter, sabe, paixão de visitar o Ascioli. Hoje eu fui agraciado com várias pessoas que falaram comigo, com vários torcedores, como o ex-jogador Julinho, junto com seus amigos que ali estavam e puderam compartilhar comigo ali um momento de sentimento com o Atlético, sabe, do que acham que vai acontecer, puderam compartilhar seus sentimentos ali. Pude falar com muitos torcedores no decorrer do caminho, um deles em destaque, o Gleison, que conversou comigo e pôde trocar ali também uma ideia sobre o que ele espera do Atlético. Pude conversar com muitos torcedores ao meu redor, como eu falei, foram 4.178 guerreiros que estiveram ali presentes, inclusive a família de um dos membros do canal, o Lucas, que faz parte aqui da nossa família, a família dele esteve presente, o Bernardo e a Milena estiveram lá no Ascioli, conversaram comigo, nós trocamos ali uma ideia, eu falei um pouquinho sobre o canal e tudo mais, e conversamos sobre o Atlético, e sabe, todos os torcedores que ali estavam ali para apoiar o Atlético e essa farândula que hoje se apresentou lá no Ascioli. Então assim, a torcida é o maior bem que o Atlético tem. É o que há de melhor no Atlético, é a sua torcida. Mas quem estava ali eram os torcedores apaixonados, eram os torcedores fiéis, os torcedores que acreditam que o Atlético, mesmo em seu pior momento, ele pode vir a dar uma volta por cima, que entendem também, tá? Pra quem acha que a gente não tem essa compreensão, todo mundo que tava ali no Ascioli, por mais chateado que tenha ficado, entendem o que acontece com o Atlético. Que o Atlético chegou onde chegou por conta do trabalho de Adson Batista, de outros tantos pares que ele tem, entende que o Atlético já foi um time que esteve quase falido, quase deixando de existir, e hoje é uma referência pro futebol nacional e não só goiano, entendem que todo time tem seu momento de oscilação, que inclusive temos, né, um outro exemplo de Atlético passando por isso, que é o Paranaense, que todo mundo cotava como aspirante ao título e tá brigando lá perto do Z4 também. Então assim, todo mundo entende isso, só que nenhum torcedor do Atlético aguenta a mediocridade mais. Nenhum torcedor do Atlético aceita que o time seja medíocre, porque acreditamos que com tudo que o Atlético é hoje, ele pode ser muito mais. Ele merece ser muito mais. Essa torcida do Atlético, esses 4.178, mais a infinidade de torcedores que não puderam estar na Ascioli hoje, mas que acompanharam o jogo pela TV ou pelo streaming, ou que estiveram torcendo por uma vitória do Dragão, eles não merecem esse time que foi apresentado em campo, sabe? Eles não merecem ver essa mediocridade. Porque o Atlético, com tudo que ele permite, com tudo que ele tem, ele pode e merece muito mais, sabe? E aí, eu preciso, obviamente, comentar, né, que houve aí um comentário do Adson Batista em uma de suas entrevistas, onde ele falou que quem critica o Atlético, quem fala uma coisa ruim do Atlético, que fica bloqueado em rede social, que porque ele tá esculhambando o time. Pera aí, desculpa, perdão. Olha, eu concordo em muita coisa, mas quem tá esculhambando o Atlético é o time do Atlético. É o time que joga mal desse jeito, que não tem personalidade, não tem intensidade, é ele que esculhamba o Atlético, não é o torcedor que critica. Não é, por exemplo, eu que tenho coragem de vir aqui diante das câmeras e falar do Atlético. E dar a minha cara a tapa. E eu, claro, vou ser zoado pelos rivais. E aí? Eu que tô esculhambando? O Atlético faz um jogo patético de segundo tempo. Sou eu que esculhambo? Não. Quem tá esculhambando o Atlético é o próprio time do Atlético. E eu não tô falando do presidente, da diretoria e tudo mais, porque você vê claramente que por pior que sejam algumas atitudes, por pior que às vezes aconteça uma ou outra coisa aqui, no frigir dos ovos, o trabalho a longo prazo não tem como ser criticado. O Atlético é hoje o que é hoje por tudo que foi feito por esse pessoal. Mas não quer dizer que essas pessoas também não errem. O próprio Adson já admitiu que teve erros na montagem de elenco, na escolha de jogadores, o time não deu liga, ele mesmo falou isso. Tem muitos jogadores que individualmente são bons, mas que no coletivo o time não tá jogando. Palavras do próprio Adson. Dizer isso não é esculhambar. O próprio Adson não vai estar esculhambando com o seu próprio time. Muito menos eu. Se nós criticamos é porque queremos o melhor para o Atlético. E muitas vezes o melhor passa sim por um momento de crítica, por um momento de dureza, por um momento de aperto, por um momento de pressão, que é o que o Atlético vive. Afinal, a briga contra o Z4 não acabou. O Atlético precisa ainda dos 45 pontos.
Claro que eu acredito, e é claro que eu também sonho com o Atlético conseguindo esse resultado mais cedo e mais tranquilamente. Mas quando a gente vê um time jogar como jogou hoje no segundo tempo, é difícil acreditar. E não é de hoje, não é agora, não foi esse jogo. É a temporada 2025 inteira. E não sou eu quem falo isso, o próprio Watson admite. Então não há esculhambação maior do que o time fazer o que faz dentro de campo. E o torcedor do Atlético, sinceramente, não merece. E eu peço desculpas por não ter falado tanto da Ferrinha, que realmente mereceu a vitória, foi melhor, controlou a partida, mesmo não criando muitas chances de gol, mas fez a sua estratégia e venceu com muitos méritos, tá? Inclusive, venceu com um placar que foi mais justo, porque depois do 2 a 1 ela ainda teve 2 chances reais pra fazer o terceiro, acabou fazendo de pênalti. Então mereceu, escapa um pouco mais dessa briga ingrata da parte de baixo e entra no bololô ali dos times com 28, 29, se não me engano, a tabela aparece aí pra vocês. E parabenizar, obviamente, o time da Ferroviária por essa vitória. Mas diz aí, o que você achou da derrota do Atlético? Conseguiu ver algum ponto positivo? Conseguiu ver alguma relevância, alguma coisa interessante? O que você acha das críticas, da situação do Dragão, do trabalho feito ali, do próprio presidente, comando de futebol? O que você tá achando do Atlético? Coloca aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Você, torcedor da Ferrinha, 5 jogos sem derrota, 3 vitórias seguidas. O que você achou da apresentação da Ferroviária, da Locomotiva? O que você achou aí do seu time? O que você achou dos gols? Como é que foi o trabalho ali da cobrança de pênalti do último lance? O que você achou do seu time? Coloca aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise, assim como você. Clica no botão hypar, que ajuda demais com o trabalho, a divulgação fortalece o trabalho do canal e também aumenta o engajamento. E se você puder ajudar aqui o canal a continuar funcionando, eu peço que se torne membro. A partir de apenas R$ 1,99, você entra no Gather Futebol Clube, tem todos os benefícios entrando no grupo do WhatsApp, como conteúdos exclusivos antecipados, membros especializados em futebol e todos os outros benefícios possíveis que você ganha lá no grupo, além de continuar ajudando o canal a trazer as análises para vocês. Beleza, vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.